2 gols de hoje, mas especialmente, o que você sentiu que foi tão difícil nessa noite? Eles estavam jogando pela vida deles, mas o que foi tão difícil? Exatamente. Acho que era o jogo da vida deles, como você acabou de falar. E a gente sabia que a gente tinha que competir bastante pra gente sair vitorioso hoje. Graças a Deus foi assim. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não. Foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians em Forma e agora vamos acompanhar o que a imprensa falou após essa classificação dramática do Timão na Libertadores. Tá classificado para a próxima fase, né? A pré-Libertadores, na verdade. Tem mais um confronto ainda bem complicado pela frente. Venceu e venceu com muitas dificuldades o fraquíssimo time da Universidade Central e a imprensa pôde analisar tudo nesse pós-jogo. É o que vamos ver a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E faltou muito no jogo organizado mesmo, no jogo de aproximação, do jogo envolvente, do Corinthians mostrando e conseguindo se impor, mostrando que é superior, massacrando mesmo a Universidade Central. E a gente viu o Hugo Souza, que acabou falhando nesse gol aí, fazendo pelo menos outras 2 boas defesas, 2 ou 3 grandes defesas. Teve uma no segundo tempo com um chute de fora da área. Fora da grande área. Então, assim, foi um Corinthians que correu riscos contra o adversário extremamente frágil, um adversário que é bem inferior ao que o Corinthians vai enfrentar na próxima fase, que é o Barcelona de Guayaquil, que é um time cascudo e muito mais qualificado. E o roteiro foi constrangedor. Assim, eu esperava hoje uma postura diferente e não foi só uma equipe passiva hoje em alguns momentos. Parecia até que o time achava que ia ganhar a qualquer momento no segundo tempo. E isso pra mim... Eu achava que poderia acontecer, Birne, mas assim, na reta final, o Corinthians ele se colocou numa posição de risco, de ir para uma disputa nos pênaltis contra um adversário muito inferior. A diferença de orçamento, a diferença técnica, a diferença de expectativa é abissal, são mundos distintos. A gente não viu essa diferença em campo no confronto, na Venezuela e no Brasil. Óbvio que se você for analisar friamente o número de finalizações, o Corinthians finalizou mais. Só que quais foram as jogadas bem trabalhadas do Corinthians? Quando o Corinthians conseguiu controlar o jogo? Quando o Corinthians conseguiu se impor hoje? Não conseguiu. Então foi uma atuação constrangedora que para mim liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta e eu estou muito curioso para ouvir o que o Ramon Dias vai ter a dizer. Assim. Esse foi um gol do alívio. Esse foi um gol do alívio do torcedor do Corinthians. Só isso que eu posso falar. É um sinal de alerta porque vem por aí Mirassol, que é muito melhor do que esse. Nada se compara, não dá para fazer comparações, né? E depois vem Barcelona em 2 confrontos, e aí se o Corinthians passar pelo Mirassol, ainda vai ter semifinal de Campeonato Paulista no meio. 6º colocado do Campeonato Venezuelano ali. Exatamente. Venezuelano. Exatamente. Birner, antes de passar a bola para você, vou acionar o Zé Elias. O senhor permite? O senhor é quem manda, por favor. Então tá bom. Então vamos com o Zé Elias na Neoquímica Arena. Verdade. Zé, ajuda a gente aí, por favor. Você que sabe o que é o Corinthians, mais do que todos aqui, já esteve dentro desse clube durante muito tempo na sua vida, você que jogou bola, você que entende a magnitude dos jogos, a importância dos jogos, a questão da concentração, do foco e tudo. Tenta mostrar pra gente, falar pra gente aqui, com toda a tua experiência, o que aconteceu com o Corinthians hoje e, vamos lá, nos 180 minutos, né, Zé? Porque já era para ter resolvido a parada semana passada e nos 180 foi resolver ali no minuto 179, ali no finalzinho. Explica pra gente, é bom ter você aqui no Linha, meu querido, tudo certo? Boa noite, William, boa noite, Birner, Donan, professor. Eu vou tentar resumir com apenas algumas palavras, né? O Corinthians hoje é um time sem alma. O Corinthians hoje é um time sem identificação com o Corinthians, né? Um time que entra em campo no comecinho, aquela fumaça, fez o gol, mas logo em seguida volta a ser esse Corinthians que a gente percebe que não tem a ligação com a torcida. Foram corajosos, jogaram o jogo. Eu tinha um treinador que falava assim, quem facilita o jogo são vocês, jogadores. Se vocês quiserem dificultar, vocês conseguem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Um time sem alma, um time sem entendimento daquilo que era necessário para o jogo. E o que me chamou mais a atenção, segundo tempo, 20 minutos de jogo, time cansado.
Isso é impressionante também. Outro ponto bom para a gente destacar. Zé, eu vou girar os comentaristas aqui, a gente vai ver o Yuri Alberto, mas, cara, antes de eu te chamar, se quiser entrar na conversa, no debate, por favor, fica à vontade, pede passagem, tá? Vamos ouvir o Yuri Alberto, que foi o Hero of the Match, hein? É, fez 2 gols e o gol que salvou o... Livrou o Corinthians dos pênaltis. Vamos lá. Yuri, boa noite, parabéns pelo gol, pela classificação. Claro que eu quero saber dos 2 gols de hoje, mas especialmente o que você sentiu que foi tão difícil nessa noite? Eles estavam jogando pela vida deles, mas o que foi tão difícil? Exatamente. Acho que era o jogo da vida deles, como você acabou de falar. E a gente sabia que a gente tinha que competir bastante pra gente sair vitorioso hoje. Graças a Deus foi assim. No limite, mas Deus é fiel. Deus tem me honrado de uma forma gigantesca. Todos os jogos importantes aqui no Corinthians, então continuar batalhando dessa forma, continuar ajudando o Corinthians dessa forma, que a gente vai colocar ele onde ele merece, que é lá em cima, que é classificar para Libertadores. Essa instituição é gigantesca, então é tudo pelo Corinthians. Imagina. Muito bem, então o Yuri Alberto, para mim, inclusive, claro, o Hero of the Match aí, mas se a gente fosse colocar um segundo jogador do Corinthians aí, seria o goleiro. Seria o goleiro, seria o Hugo Souza, que falhou no segundo gol, sim, mas que fez 3, a gente tá vendo, ele fez 3 defesas aí salvadoras, essa é uma delas, e a gente tá girando aí os melhores momentos para você ir acompanhando, talvez o segundo melhor jogador do Corinthians na partida. Vitor Birner, me chamou muito a atenção que o Zé Elias falou com toda propriedade sobre esse time do Corinthians, um time sem alma. É isso que você consegue identificar aí nesses 2 confrontos também? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Zé, professor Celso Zelt, ao Donan, os fãs e as fãs do esporte. Eu fico meio tentando entender o porquê. Eu achei que o Corinthians, eu não, a gente falou aqui, então eu costumo opinar só o que eu penso, mas como a gente dividiu essa opinião antes, eu não faço, a gente não, mas a gente disse, sim, a gente achava que o Corinthians ia golear. Eu achava também. Quando eu fiz uma falei no pré-jogo, né, no UFC. Eu também achava. E quando eu fiz a provocação ao Donan, ele dizia, o Corinthians tinha a impressão que ia fazer o gol a qualquer momento. E o Donan, pelo tempo do Donan, você não achava? Ele provavelmente achava que sim. Eu também. O problema é que os jogadores não podem achar isso. E aí, como é mata-mata, Libertadores, os jogadores sabem que estavam enfrentando um time muito inferior. E aí não é inferior só na parte técnica. É inferior no tamanho da equipe, é inferior na parte física, é inferior no jogo coletivo, quando a gente fala de preparação, é inferior na qualidade do técnico, é inferior pela situação de jogar no estádio do adversário, diante de uma torcida que costuma ser barulhenta, é inferior na capacidade de se preparar fisicamente, é inferior na capacidade de pagar os salários, é inferior na capacidade de recuperar. Não tem nada... São mundos diferentes. Mundos completamente diferentes. Mas esses mundos... Foi superior na dedicação. E muito. E na vontade. Na vontade, né? É isso. Isso foi. Mas a vontade não deve ser o suficiente para você equilibrar um jogo contra uma equipe tão melhor. A não ser quando a outra equipe não tem vontade. E aí entra muito no que o Zé falou. E se eu pegar individualmente, eu tenho absoluta certeza que o Hugo, goleiro, jogou com muita vontade. E o Roberto sempre joga com vontade. Sempre. Na má fase estava jogando com vontade, na boa fase joga com vontade. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que no início da partida, o Corinthians ele tentava controlar, obviamente ter mais a posse de bola, ele já era um Corinthians afobado. Eu já vi alguns jogadores tentando resolver jogar individual, nervoso. E não tinha por que você ter um cenário de tensão contra um adversário muito inferior. Para mim, assim, o que eu vi do Corinthians no confronto, tá? Foi um Corinthians desaforado. Desaforado. Soberbo dentro de campo. Que parecia que... E assim, gente, se classificou, mas isso é um caminho para uma fase de grupos de Libertadores. Esse tipo de postura, ele não pode existir dentro do Corinthians. Esse era o jogo mais fácil e o jogo mais importante do time na temporada até agora. Sim. Não tem... Mais fácil do que qualquer jogo do Paulista. Pode falar, Zé. Não, dentro do que o Donan falou, só me permite, porque assim, que eu acho que na TV e em loco a gente tem outras visões, né? O que eu vi aqui não foi um Corinthians de soberba, não, foi um Corinthians em dificuldades. Um Corinthians em dificuldades para sair da previsibilidade que é o esquema tático do Corinthians e as movimentações dos jogadores.
Né? Se vocês analisarem aí, vocês vão ver, o Memphis ele joga num espaço de 30 metros do lado esquerdo. Ele não vai para o lado direito, ele não vai para o lado direito, ele não vai por dentro, ele não vai para o meio campo. Ele roda, ele fica 30 metros. Ele vai aqueles 30 metrinhos para frente ali e 30 metrinhos para trás. Né? Aí o Yuri Alberto tem que fazer a movimentação, porque ele puxa nas costas dos volantes, dos zagueiros, desculpa. E o Garro ficou preso ali, porque, diferentemente daquilo que nós pensávamos, que a equipe da universidade viesse aqui, 4-5-1, fechadinho, não. A equipe da universidade jogou num 4-4-2 bem básico. E realmente foi uma grande surpresa, né, o posicionamento dos visitantes, né? Todo mundo esperava que eles iam recuar, né, esperar o Corinthians, não, mas vieram ali, jogaram direitinho. Tem que dar os parabéns para os visitantes, né, pro time da universidade. Foi para cima, tentou quando deu, é claro, é um time muito inferior ao Corinthians. O resultado, beleza, legal comemorar a classificação, porém não tá nada legal, uma atuação realmente muito frustrante do Corinthians. Eu vim falando durante os últimos dias, né, a tendência era uma goleada fácil, 3, 4, 5-0 com tranquilidade, isso não aconteceu. Toda hora bola na linha de fundo, bola no Mateuzinho e cruzamento para a área. O Corinthians não ganhou nenhuma pelo alto praticamente, sabe? Então a zaga do Universidade se consagrou o jogo todo. É claro que ali numa bola, uma hora ou outra vai passar uma, e o Roberto foi lá e fez o gol, né? Mas assim, deixou muito a desejar. Eu quero saber o que vocês pensam. Gostaram, não gostaram? Tão felizes? Comentem abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!